A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. A lição de hoje é a lição 2, Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Jesus Cristo selecionou 12 discípulos entre seus primeiros seguidores para se tornarem seus companheiros mais próximos. Depois de um curso intensivo de discipulado e seguindo sua ressurreição dos mortos, o Senhor os comissionou para avançar o reino de Deus e levar a mensagem de boas novas para o mundo. Esses homens tornaram-se os líderes pioneiros da Igreja do Novo Testamento, mas não foram sem falhas e deficiências. Curiosamente, nenhum dos apóstolos escolhido era um estudioso ou rabino. Esses homens não tinham habilidades extraordinárias, nem religiosos, nem refinados. Eram pessoas comuns, assim como você e eu. Mas Deus os escolheu com um propósito para acender as chamas do Evangelho que se espalharam pela face da terra e continuariam a queimar brilhantes ao longo dos séculos seguintes. Deus selecionou e usou cada um desses homens normais para realizar o seu plano excepcional. Texto principal. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Resumo da lição. A jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. Os objetivos da lição: explicar o chamado de Jesus Cristo para os seus filhos e filhas. Saber que a vida cristã é feita de escolhas. Mostrar aspecto da nossa jornada ao lado de Jesus Cristo. O texto bíblico, Mateus capítulo 4, versículo 19 ao 22. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir, comentar qual estado você está assistindo esse vídeo e compartilhar com pelo menos mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, mais que um chamado, um retorno. Subtópico 1, é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Para Pedro e André, Tiago e João, Jesus havia enquadrado pela primeira vez seu chamado para discípulo em termos de sua profissão nativa. Siga-me e farei de vocês pescadores de homens. Tendo sido treinados suas vidas inteiras para usar barcos e redes para extrair comida do mar, o que teria sido claro para eles então, e ainda mais claro depois de 3 anos com Jesus, foi que você não faz pescadores ou discípulos durante a noite ou em um instante. Fazer bons pescadores é um processo longo e complicado, como eles sabiam muito bem. Requer ensino e treinamento ao longo do tempo. Não apenas ouvir, mas é internalizar palavras claras de instrução e direção, mas também observar um pescador mestre no trabalho e pegar os ritmos e padrões, não falando do seu ofício. Tal formação de discípulo, como visto na vida de Cristo, envolve mais do que instrução verbal. Discípulos não só ouvem seu mestre falar sobre o seu ofício, mas observam no trabalho e depois recebem instruções contínuas, enquanto ele, por sua vez, observa seus primeiros esforços e fala em suas habilidades emergentes. Subtópico 2. O amor nos escolheu. Na época de Jesus, a Galiléia fazia parte do Império Romano. Galiléia era uma terra que muitas vezes era abandonada e negligenciada.
A Galiléia era um lugar lotado que nem sempre era valorizado aos olhos dos judeus do Antigo Testamento e, como tal, o fato de Jesus ter escolhido a Galiléia como peça central de seu ministério mostra que Deus cuida dos esquecidos, dos pobres e de espírito, dos fracos e do necessitado. Sim, não são os fortes e justos, mas os pobres e os necessitados que nós, como cristãos, devemos trabalhar e ministrar. Os primeiros discípulos eram homens comuns, humildes, sem muita instrução, mas eles não eram eruditos ou doutores da lei, mas homens do povo. Humildes não significa analfabetos. É interessante que muitos cristãos modernos digam que todos os judeus no tempo de Jesus ficaram sem estudar. Isso não é verdade. Eles provavelmente receberam treinamentos na escritura judaica em sua juventude. E dado que os gregos viviam ao seu redor, é provável que fosse bilíngue em aramaico e grego, mesmo que não pudessem escrever a língua. Ele escolheu discípulos que estavam dispostos a aprender. Ele escolheu discípulos que eram pacientes e determinados. E, acima de tudo, ele escolheu pessoas comuns porque eles precisavam de Jesus para continuar. Subtópico 3. Convite para viver a serviço do reino. Raposas têm covas e pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar para deitar a cabeça. Por que Jesus disse isso? Jesus declarou isso enquanto caminhava pela estrada depois que um homem se aproximou dele e disse o seguinte: "E eu vou segui-lo onde quer que você vá." O que Jesus quis dizer com sua resposta? Jesus estava indicando ao potencial seguidor que segui-lo não estaria seguindo alguém que pudesse lhe oferecer os luxos de uma cama confortável ou uma vida confortável. Jesus estava levando uma vida austera, dedicada a ajudar os outros. Ele estava trabalhando na capacidade de servo para outros e, como tal, estava viajando de cidade em cidade sem casa para descansar. E Jesus não poderia oferecer ao potencial seguidor uma sala no templo, pois os templos poderiam oferecer aos seus sacerdotes em treinamento, juntamente com as refeições e eventualmente os salários à medida que ganhavam seu sacerdócio. Jesus não poderia oferecer nada disso. A única coisa que ele poderia oferecer ao potencial seguidor era uma vida de serviço. Pense, você está disposto ou disposta a priorizar o reino e seguir o mestre? Ponto importante, quem não está disposto a seguir Jesus a qualquer lugar não sabe quem ele é. Tópico 2, a vida cristã é feita de escolhas. Subtópico 1, sempre existe uma escolha. A vida é feita de uma quantidade infinita de escolhas. A maioria das decisões, como o que você vai ter para almoçar hoje, são pequenas e têm apenas um pouco de impacto. Mas são as grandes decisões, as que podem mudar sua vida para sempre, que são difíceis de fazer. Mas Deus não está obrigando ser quem somos. Ser cristão sempre colocará o discípulo em conflito com seu entorno. O cristianismo vai contra os grãos, as sementes desse mundo, suas ideias, ações, desejos, mesmo aqueles que nos amam e nos aceitam, mas facilmente nossa família estarão em conflito conosco sobre Cristo se decidirmos segui-lo e eles não. Subtópico 2, a natureza missiológica da vocação. Quando falamos de pesca, logo vem à mente tempo e paciência. Quais fatores um bom pescador considera? Tipo de comportamento do peixe, hora do dia, o atrai qual que trai a tal raça específica, a estação do ano,
Quando formos como Jesus instruiu pescar os homens, haverá alguns raros momentos em que parece que os peixes estão pulando dentro dos nossos barcos. Mas na maioria das vezes temos que aplicar alguns conhecimentos e habilidades em várias situações. Precisamos aprender um pouco sobre vários grupos religiosos, não para falar mal de suas crenças, mas para entender o que estamos enfrentando e que coisas possíveis podemos dizer que despertarão o interesse dessas pessoas e coisas que podemos dizer ou fazer que repelirão essas pessoas antes que tenhamos a chance de ensinar a verdade. Antes que possamos pescar os homens, precisamos estar preparados. Subtópico 3. Esteja preparado para as renúncias. Quando Jesus os chamou para segui-lo, foi uma chamada que exigiu desprendimento completo e imediato de todos os outros. Pedro e André deixaram suas redes, sugerindo que deixaram sua ocupação atual. Tiago e João deixaram seu pai, sugerindo que seguir Cristo tem precedência sobre até mesmo manter a proximidade com nossas famílias. As obrigações para seguir Jesus não são as mesmas para todos, hein? Para alguns significa deixar suas ocupações atuais para segui-lo. E para outros significa uma vontade de deixar as conexões familiares e estar perto da família. Mas para todos é uma vontade de trocar seus afetos, objetivos e prioridades pela dele. Eram pessoas comuns que podiam se conectar com a massa enquanto seguiam simultaneamente o evangelho. Pense, somos chamados para ser dinâmicos e ativos no reino de Deus. Ponto importante, para um cristão, perder faz parte da grande jornada que é ganhar o reino. Tópico 3. A nossa jornada ao lado do mestre. Subtópico 1. Por que era necessário segui-lo? Deus é um Deus de relacionamento. Jesus, o mestre, o chamou para segui-lo e por mais 3 anos, em cenário após cenário, em casas particulares e no meio de grandes multidões, caminhando longas viagens entre as cidades e desfrutando de refeições sem pressa, uma conversa de cada vez, um dia de cada vez. Jesus os havia como discípulo. O próprio Cristo mostrou-lhes a vida cristã, por dentro e por fora, no ensino público e na oração privada. Agora eles também eram para fazer discípulos, fazer o mesmo. Em particular, ele diz: fazei discípulos de todas as nações, que deve ter pousado sobre eles como pelo menos uma força dupla. Subtópico 2. A dinamicidade da proclamação do reino. Os cristãos de hoje frequentemente falam sobre discipulado e por isso pode ser útil esclarecer que tipo de ação e processo os discípulos de Jesus teriam ouvido quando o seu discípulo disse que para fazer discípulo. A criação de discípulo nesse contexto é o processo em que um crente estável e maduro investe em si mesmo por um determinado período de tempo e em um ou alguns crentes mais jovens a fim de ajudar seu crescimento na fé, inclusive ajudando-os também a investir em outros que investirão em outros. Paulo dá tais instruções ao seu discípulo em 2 Timóteo 2,2 para levantar líderes na igreja em Éfeso. A criação de discípulos é projetada, é orgânica, envolvendo tanto a língua da verdade quanto o compartilhamento da vida. Tal criação de discípulo requer tanto estrutura, lições particulares e tópicos para trabalhar, quanto a margem que permite ao discípulo falar em momentos de ensino não planejados à medida que surgem. Tal processo é projetado e orgânico, envolvendo tanto falar a verdade quanto compartilhar a vida também. O tempo de quantidade é o solo em que o tempo de qualidade cresce.
Subtópico 3. Aprendendo no caminho. Não é nada menos do que incrível que 3 anos com Jesus fizeram por esses bandos de jovens galileus. Tanto eles eram forasteiros para o estabelecimento religioso da época, nenhum deles eram rabinos treinados, assim como foi Paulo. E ainda após a ascensão de Cristo e o derramamento do seu Espírito, as autoridades religiosas podiam ver com seus próprios olhos as profundas impressões de Cristo em seus homens. Agora, quando eles viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que eles eram homens comuns, sem instrução, eles ficaram surpresos e eles reconheceram que estavam com Jesus. Pense, seguir a Jesus é a essência do Evangelho. Ponto importante, não seja adepto de uma religião, seja seguidor de Cristo. Para concluir, agora do outro lado da rua, do outro lado do corredor, do prédio, da igreja, ou de um café, em um novo relacionamento, outro compromisso, para outro lado da cidade, ou para um novo estado através de um oceano, ou para uma nova cultura ou linguagem, fazemos discípulos, oferecendo nossas palavras e tempo e atenção por meses e mesmo anos, e colocando-a frente nossas próprias vidas como exemplo, exercitando a paciência, falamos com graça, respondemos perguntas simples com humildade e como discípulos de Jesus apontamos nossos discípulos não finalmente para nós, mas para Ele. Que responsabilidade o Senhor deixou para o seu povo? Fazer discípulo. Ovelha gera ovelha. E assim fomos caminhando até a sua volta. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.